Então, esboço o gráfico da função. Todo esse bloco aqui traz funções com duas variáveis. Estão vendo? Ou seja, são funções que o gráfico, todos os gráficos aqui serão superfícies no R3. Tá? Quando eu falo superfície, estou pensando só naquela casquinha. Por exemplo, o plano. Quando eu penso no gráfico do plano, é um gráfico, é uma superfície. Tá? É algo que teoricamente só tem duas dimensões. A casca de uma semisfera. É uma superfície. Tá bom? Uma telha ondulada me dá ideia também de superfície. Se eu considerar, né, a espessura da telha desprezível. Considerar apenas como importante, né, o comprimento da telha e a largura. Então, eu tenho ideias de superfície. Então, todos os gráficos de funções com uma variável só são linhas. Todos os gráficos de funções com duas variáveis são superfícies, são essas cascas. A29. Qual é o gráfico do problema 29? Então, a gente buscar o gráfico. Eu fiz um excelente curso de geometria analítica, minha memória é sensacional, eu sei o que é isso aqui. Beleza. Parabéns, manda ver. Professor, não sei. Não sei o que é isso aí. Vi algo parecido lá em geometria analítica, mas nem lembro mais. O que se trata? Tudo bem, não tem problema nenhum. Qual é o passo a passo que você pode fazer para te ajudar a lembrar que gráfico é esse? Dividir por 3? Gráfico disso aqui. Dividir por 3 te ajuda a identificar... Deixa eu botar aqui na outra página. O dividir por 3 te ajuda a simplificar um pouco a expressão, né? Mas você vai ficar com a fração. Né? Tudo bem, vai ser uma função... assim, uma equação, né, equivalente, mas se você dividir por 3, até a função ela perde um pouco a estrutura, porque aqui vai ficar dividido por 3 também. Entendeu? Então vou deixar aqui o z mesmo isolado, para ficar z em função. Acho que não é necessário, não. O que me ajuda aqui, né, o que te ajuda a todos a identificar qual é o gráfico, é fazer aquele passo a passo que nós já fizemos, de certa forma, em outras questões. O primeiro é identificar os traços, que às vezes é suficiente. Se você saber o que é, qual é o traço que ela faz em cada plano coordenado, isso às vezes já é definitivo para você fazer, isso aí é um plano, isso aí é tal superfície. Às vezes pelo traço você já resolve. E se o traço não for suficiente, aí você também analisa as curvas de nível. Né? Seria uma análise completa. Quando você sabe identificar tanto os traços, e você também identifica as curvas de nível. Se você juntar os traços com as curvas de nível, pronto, você tem um esboço. Ok? Então, primeiro, o mais importante, antes disso tudo, é você saber que o gráfico é uma superfície no R3. Isso está claro, gente, para todo mundo? O gráfico de uma função com duas variáveis não é uma linha, é uma superfície que está no R3. Sim? Sim. Então o gráfico é uma superfície, porque tudo agora, toda a interpretação, né, considera essa ideia inicial. Olha, o gráfico é uma superfície no R3, é uma casca que está aqui flutuando no R3. Beleza. Mas essa casca corta o plano XY? E se corta, como ela corta o plano XY? Qual é a conta, qual é a continha? Qual é a conta que você faz para identificar o traço dela no plano XY? Eu igualo zero. Será o Z, né? 0, 0. Isso aí. Faz Z igual a Zero. Z igual a zero representa o plano XY. Se você fizer Z igual a zero na equação principal, e se tiver solução, essa solução é o traço da tal superfície de interesse no plano XY.
Então, a minha superfície está aqui, beleza. É uma casca aqui flutuando no R3. Mas será que se você souber como ela corta aqui o chão, poxa, é uma informação bacana. Então vamos falar, faz Z igual a zero na equação. Olha aqui. Agora o problema se resume em, é possível identificar que curva é essa? E quando eu falo curva, eu já estou na dimensão 2. Tá? Eu estou analisando agora pensando dentro do R2. Dentro do R2, Aí virou né, uma vamos falar circunferência, né? de geometria plana. Então, estou em geometria plana. Será que é uma cônica? Será que essa cônica é a circunferência? Eu posso escrever assim, ó. X2 mais 9y2 igual a 9. Né? Virou uma circunferência. Ó, atenção, Fernando, aqui. Os coeficientes são diferentes. E na É uma circunferência elipse, né, professor? é uma elipse, exato. É uma Tá. elipse. Viu? Isso aí. Isso aí. Então eu posso dividir todo mundo por 9. Aí de forma equivalente, aqui nós temos igual a 1. Aqui deixo 9 indicado. E aqui cortou 9. Então é uma elipse. Que elipse é essa? É uma elipse de centro 0, 0, semi-eixo X e semi-eixo Y. 3 e 1. 3 e 1. Se você sabe o centro e o semi-eixo, você sabe fazer um esboço rapidinho aqui da elipse. O centro é 0, 0. Então, meu ponto de partida é 0, 0. Quantas unidades na direção de X? Para a direita e para a esquerda? 3. Passinhos para lá, 3 passinhos para cá, semi-eixo X. Um passinho para cima, um passinho para baixo. Uma unidade. Então, a minha elipse passa aqui nesses extremos. Então, aí. Tá torto, tá feio, mas é uma elipse, tá? Então, voltando. O gráfico da minha função com duas variáveis é uma superfície no R3. A superfície eu não conheço, a princípio. Será que ela corta o plano Z igual a zero? O plano XY? Só fazer Z igual a zero. E encontramos essa equação como solução. Ou seja, a minha superfície de interesse corta ou não corta o plano XY? Corta, não corta? Corta. Corta. Quando corta, o que eu vejo? Eu vejo essa elipse. Então agora eu quero desenhar essa elipse aqui no chão. Olha aqui o que eu fiz. 3 unidades na direção de X, positivo e negativo. Uma unidade na direção de Y, positivo e negativo. Então a elipse que eu desenhei aqui com uma perspectiva de cima, agora eu vou desenhar ela por outro ponto de vista. Uma perspectiva inclinada. Mas é só você marcar esses extremos e ligar. Não fazendo quina, já está ótimo. Ele já dá a ideia da elipse. Então, esse é o gráfico da superfície? Não. Esse é um traço da superfície. A superfície que você quer desenhar corta o chão nessa elipse. Então, com relação a esse traço, está claro? Alguma pergunta, gente, até aqui? Não, ficou legal. Eu já até estou vendo aqui onde eu estava errando. Eu não estava enxergando a elipse aí. A elipse, né? Ah, beleza. Então, uma vez que você, né, entendeu esse processo aqui de identificar esse traço, agora você vai repetir o mesmo processo para os outros dois planos de coordenadas. Será que eu posso identificar o traço nesse plano aqui de frente para a tela? Posso. É só eu fazer quem igual a zero? X igual a 0. Então faz o x igual a zero. Vou fazer aqui embolado nessa tela mesmo.
Se eu fizer x igual a zero, eu vou ter z igual a 9 menos 9y ao quadrado. Isso aqui é uma curva conhecida no R2, no YZ. Que curva é essa? Z em função de y. Y é ao quadrado. É uma É uma parábola. Né? parábola. Concavidade para onde? Para baixo. Para baixo. E o vértice lá no 9? Não no 3, né? Quando o y é zero. Quando o y é zero, o z é quanto? O z é 9. Agora, quando o z é zero, aí sim, as raízes estão no... Não, quando o z é zero, as raízes serão 1 e menos 1. Tá legal. Ok? Então aqui é 1. E aqui vai ter o 9, lá no alto. Então você vai desenhar essa parábola aqui. Ó. Que é um traço. Claro que ela é infinita, continua. Bom? Vou melhorar aqui. Faz um mais bonito que o meu. O meu tá torto pra caramba. Piorou. Vou deixar assim mesmo. É uma parábola, você sabe, né? Aqui é 9. Corta aqui no 1 e no menos 1. Esse é um traço. E o outro traço? Nesse plano aqui que sai da tela. Qual é a conta que eu faço para identificar esse outro traço? Igual Y é igual a zero. Isso aí. Faz y igual a zero. Se você fizer y igual a zero, você vai cair numa equação similar. Vai ser 9 menos x ao quadrado, que também é uma parábola, só que ela está no plano XZ. Tá? Também é uma parábola côncava para baixo. O vértice é 9, a diferença são as raízes. As raízes agora aqui são 3 e menos 3. Tá? Que é essa aqui, ó. Bolou um pouquinho com outra aqui, mas essa é a ideia. Aí, só pelos traços, ó, já dá para ter uma ideia de que gráfico é esse. Não é verdade? Tá? Então, se você identificar as curvas de nível fazendo z igual a k, se você fizer z igual a k, semelhante ao que nós fizemos aqui com zero, claro, não vai ser zero, mas o zero vai estar incluído ali. Mas vai ter uma expressão similar a essas aqui, que são elipses. Então, se você fizer z igual a k, você vai ver elipses. Um padrão que define elipse, ou seja, cada curva de nível é uma elipse. E se você notar lá as restrições que aparecem para cá, você vai ver que o k tem que ser menor do que 9 para existir essas elipses. Já mostrei, né, só confirmando o que a gente já vê aqui, que acima de 9 não tem curva de nível. Então essa casca que eu tentei desenhar aqui é um paraboloide. Só que não é um paraboloide circular. Né? É o que a gente chama de paraboloide elíptico. Né? Esse aqui não é uma superfície de revolução. A parábola não está girando e gerando um paraboloide circular. É um outro tipo de paraboloide. Ok? Então está aí o gráfico da superfície. Aproveitando aqui esse problema, se fosse perguntar a imagem, qual é a imagem dessa função? Podem falar, podem escrever no chat. Seria toda a casca, né, do paraboloide.
Todos os No- reais até o 9, professor. No caso, 9 é infinito, a menos infinito. Isso. Quando a gente fala de imagem, é só a parte do eixo Z que é usada. A imagem é o conjunto de todas as respostas dessa função. Então, as respostas dessa função aqui, né, dessas operações, podem ser qualquer valor real? Não. Podem ser qualquer valor real menor do que 9. Então, vou colocar aqui de aberto em menos infinito até 9 fechado. Então, essa é a imagem. E quando você fala da casca, né, do paraboloide, essa não é a imagem, esse é o gráfico. Tá bom? Então, esse paraboloide aqui, ele é só a casca, né? Ele é só algo que tem só duas dimensões. Tá? Ele não está cheio, ele está oco. É só a casquinha mesmo. Esse é o gráfico de uma função com duas variáveis. É sempre a casca, é sempre uma casca. Tá claro, gente, essa ideia? Tá show, tá show. Tá? Então, beleza. Então tá aí o gráfico dessa função. Fernando, tirou a sua dúvida? Beleza? O que mais, gente, que a gente pode fazer? Professor, o senhor pode fazer Oi. a questão 69 da página. Peraí. A página 821? É a segunda lista? Eu acho Que que é, né? é a página 821. Tá. Tá, deixa eu ir para a página aqui. Tira um print. Não, acho que é a terceira. Para achar aqui no PDF é mais rápido pela lista. Deixa eu ver a terceira lista. Achei. Qual o número? Fala de novo. 69. 69? Isso. Determinar as derivadas parciais indicadas, né? Show de bola. Então tá aqui, ó. Determine as derivadas parciais indicadas. É dada a função W e pede essas derivadas aqui. Estou na página lista 14.3. Só para ficar aqui registrado. Página Confere se é essa mesmo? Confere. Isso. Isso aí. Página 821. Então, essa função aqui, W, ela é uma função com quantas variáveis? Podem falar ou escrever aqui, né? No chat, tanto faz. Com três variáveis. 3 variáveis. Então, W depende de X. Tudo bem. Depende de X, depende de Y e depende de Z. E tem a definição, tá ali, ó. É X dividido por Y mais 2Z. Estou colocando aqui para ficar mais fácil de visualizar. Para mim, principalmente, que não estou enxergando direito. Não. Beleza, uma função com 3 variáveis tem quantas derivadas de primeira ordem?
3. você pode derivá-la. Tem três. Você pode derivar com relação a x, ou y, ou z. E cada uma dessas derivadas de primeira ordem também tem estruturas de três variáveis. E todas as outras derivadas terão sempre essa estrutura de três variáveis. Então, uma função com três variáveis tem três derivadas de primeira ordem. E cada função derivada de primeira ordem também é uma função com três variáveis. Se você derivar de novo, cada uma pode ter outras três derivadas. Então, você vai ter 9 derivadas de segunda ordem. E de terceira ordem, você vai ter 27 derivadas de segunda ordem. Tá bom? Então, aqui no enunciado, quando coloca ali aquele de Ronde, né, a primeira pergunta é, de Ronde, eu vejo esse D diferente, eu já sei que se trata de funções com várias variáveis. Isso. Tá? Questão de notação. O Dzinho simples é derivado de função com uma variável só. Você viu o de Ronde, em qualquer contexto aí, você já sabe que se trata de funções com várias variáveis. D ao cubo é derivada de terceira ordem. Então, uma função como essa tem 27 derivadas de terceira ordem. Você não vai calcular aqui as 27. Não é isso. Ele está pedindo para você calcular essa aqui. Derivar W 3 vezes. Tá? Derronde, o denominador é esse. Derronde Z, derronde Y, derronde X. Ou você poderia escrever com uma notação mais simples. Você poderia escrever assim, W com uma sequência aqui subscrita. Qual seria a ordem subscrita para ser equivalente a essa? É ZYX. X, Y, Não, é a Z. ordem... Eu perguntei de propósito, só para destacar isso. As notações são lidas na ordem inversa. Essa notação formal, você tem que ler nessa direção e sentido. E a notação mais simples, você escreve na ordem e se calcula nessa ordem nesse sentido. Tá? Então, Eu poderia pensar, por exemplo, importante. professor, eu Oi? poderia pensar, por exemplo, que essa derivada, né, esse derronte ao cubo de W de ZYX, XYZ, eu poderia separar essa expressão, por exemplo, colocar que é DU sobre DZ vezes DU sobre DY vezes Não, ele DU não é. sobre DX, ou não? A operação aqui... Não, Matheus, a operação aqui, ela é de... Não é de vezes, ela é uma operação de... É como se fosse derivada da derivada. Você faz uma operação primeiro, depois você faz outra em cima. Como se fosse uma composição. Então, o que você poderia fazer seria isso, ó. Colocar os parênteses, mas não seria produto. Isso aqui é a derivada de Z aplicada na derivada de Y, aplicada na derivada de X. Então, na dúvida, você coloca o parênteses, mas não é vezes. É uma composição de derivadas. Então, se você colocar o parênteses, não resta dúvida. Você vai pegar a função, W aqui no caso, eu esqueci, é W, e vai derivar primeiro com relação a X. Olhando aqui para o parênteses, ó, não tem dúvida. Você vai derivar primeiro com relação a quem? A X. Vai pegar esse resultado e vai derivar com relação a quem? A Y. Vai pegar esse resultado e vai derivar com relação a quem? A Z. Então, se você colocar o parênteses, fica claro que é primeiro com relação a X, depois com relação a Y, depois com relação a Z. Então, na dúvida, coloca o parênteses. Mas se você lembrar, que a notação aqui é lida na direção e sentido, né, inverso aqui. Mesma coisa com a notação simples. Seria o que, então? Ó, com a notação simples. Pegar o W e derivar primeiro com relação a X. Depois, o resultado deriva com relação a Y. E o resultado deriva com relação a Z. Olha aí, colocando os parênteses. Não resta dúvida que é lida nessa direção e nesse sentido. Tá claro, gente? Essa ideia?
Tá claro. Show de bola. Então vamos lá. Então qual é a primeira derivada que você vai ter que calcular para achar, né, essa expressão? É isso aqui que a gente está procurando. A derivada de W em relação a x. Então a primeira coisa eu vou derivar W com relação a x. Olhando aqui, não tem x no denominador. Então se você quiser, nem precisa aplicar a derivada do quociente. Isso aqui é uma constante. Se não tem x, é constante. Constante é só repetir. Então eu vou repetir 1 sobre y mais z. E vou me preocupar com a derivada só de x. Quanto que é a derivada de Y x? mais 2z, né? É mais 2z, obrigado. Repetir a constante. Vou me preocupar com a derivada de x. Derivada de x com relação a x é 1. É 1. Então calculamos já a derivada de w com relação a x. Já foi, a primeira. Próxima conta. Você vai pegar essa função que você derivou com relação a x e vai derivá-la com relação a y. Agora tem y no denominador. Então eu vou aplicar a regrinha do quociente. Tudo bem? Derivada primeira é 0. 0. Vezes a segunda é 0. Menos a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Quanto que é a derivada da segunda com relação a y? 1. É 1. Dividido pela segunda ao quadrado. Tá aparecendo para vocês aí? Estou escrevendo. Acho que foi Gabi. Acho que tá tendo um atraso pequeno, né? Tá alguma coisa acontecendo aqui. Acho que não sei se é a internet, mas vamos devagarzinho aqui. Esse faz sentido. Derivei a primeira, deu 0, vezes a segunda sem derivada, dá 0, menos a primeira sem derivada, vezes a derivada da segunda, com relação a y. Tudo dividido pela segunda ao quadrado. Então está aqui a derivada de segunda ordem. X primeiro, depois y. E para terminar, para chegar na expressão solicitada, vamos pegar agora essa aqui e derivar com relação a quem? Pegar a derivada de x, que já derivamos com relação a y, e vamos derivar com relação a z. Tá? Ou posso escrever também. Posso escrever aqui sem um parênteses. Peguei a função w, derivei com relação a x, y, z. Vou pegar essa anterior aqui e derivar com relação a z. Derivada da primeira. Vou aplicar a regra do quociente. Derivada da primeira com relação a z é 0. Vezes a segunda é 0. Menos a primeira sem derivar, que é menos 1. Vezes a derivada da segunda com relação a z. Quanto que é a derivada dessa função aqui com relação a z? 2. Quanto que... Né, não, aqui eu tenho uma função ao quadrado, eu tenho função composta. Verdade. Então, quanto que é a derivada de qualquer coisa ao quadrado? É 2 vezes essa qualquer coisa. Aí, com a regra da cadeia indicada, vezes a derivada dessa qualquer coisa. Então, aqui eu tenho. De novo, vamos voltar. Vou derivar essa expressão aqui com relação a x. Aliás, x nada. A y. Também não. Aí, com relação a z. Derivada da primeira com relação a z é 0. Vezes a outra dá 0. Está aqui. Menos, regrinha do quociente. Repete a primeira sem derivar. Está aqui. Vezes a derivada da segunda. Agora eu vou derivar essa segunda aqui com relação a z. A derivada de qualquer coisa ao quadrado é 2 vezes essa qualquer coisa. Regra da cadeia. Vezes, agora sim, a derivada dessa qualquer coisa com relação a z. Quanto que é a derivada dessa base aqui com relação a z? 4.
Agora sim. 2. É 2. Isso. Tudo dividido pela segunda ao quadrado. Então aqui eu tenho y mais 2e ao quadrado. Vai ficar a quarta, né? Lembrou aí, Paulo, da regra da cadeia? Agora, show de bola. Então tá aqui a expressão. A gente pode dar uma melhoradinha, né? Dar uma simplificada, mas já está feito as contas. Então aqui vai ficar positivo. 4 y mais 2e dividido por y mais 2e a quarta. Então, uma das derivadas de terceira ordem solicitadas foi essa. Deu para acompanhar, gente? Deu sim. Beleza. Então, qual é a outra ali que está pedindo? Ó, a gente pode fazer, ou posso deixar e a gente fazer outra. Tanto faz. 69 está pedindo Professor, agora outra também. Oi? no caso desse segundo exemplo, a forma de leitura é a mesma, né? Oi? Eu ainda assim leio de trás para frente, né? A ordem Então, se das. você usar o Derronde, se você fosse usar o Derronde aqui, você teria que escrever aqui que a primeira conta seria qual? A primeira conta aqui foi derivada de W. Não, aqui eu já estou na segunda, né? Aqui, a primeira conta aqui foi qual? Usando a denotação mais chique. Derronde W, derronde X. E essa aqui, com a notação mais chique? Derivada segunda de W, primeiro com relação a X, depois com relação a Y. Seria, eu costumo até escrever também no sentido, né, da direita para a esquerda. Tá? E essa aqui? É a derivada de que ordem? Terceira, de qual função? De W, com relação a quem primeiro? Ó, primeiro está aqui. Ó. Depois, eu já escrevo nessa direção e sentido. Tá claro? Entendi. Ok. Então, que foi a questão pedida, não foi lá? Tá aqui, ó. Sim, foi isso aí. Só que você tem que ler aqui. Aqui, ó, também é o de terceira ordem. Só que você vai derivar primeiro com relação a quem? Primeiro em relação a Y, A Y. depois em relação Então, a X e depois em relação a X. então você vai botar Y, depois X, X. Se você escrever com notação mais simples, vai ser essa notação aqui. Ó. Essa você lê nessa direção e sentido, essa você lê nessa. Entendi. Tá? Vamos fazer essa ou vamos usar o tempo com outra questão diferente? Tanto faz. Querem que eu faça essa? Vamos fazer. Pra gente ver? Não sei. Professor, Oi? não sei se vai responder essa, mas depois você pode ver uma de aproximação linear. Sim, podemos ver sim. Então eu posso deixar essa, gente? Quem pediu essa aqui foi o Pode do deixar, Matheus também, não foi? professor. Era mais Outro nessa primeira Matheus? aí mesmo. Não, Milton. mas pode seguir para outra. Pode seguir para outra. Pode usar Isso, o tempo. beleza. Não, porque eu penso assim, a ideia, geralmente a dificuldade é a notação. Se você já entendeu a notação, a outra ali é algo parecido. É só você ter atenção com a derivada, né? Mas a ordem de derivada já está aqui indicada. É primeiro Y, né? Como o Terra falou, e depois X e X. Tá? Então vamos para outra. Tá Fala certo. aí. Você tem alguma... Quem pediu a de aproximação? Foi o Sérgio? Tem alguma em particular? A 21, professor. 21 dá 14,4. 21 dá 14,4. Deixa eu botar aqui.
21. Isso, professor. 21. Bonita essa, hein? Peraí. Estão escolhendo só a bonita hoje, né? (14.4), tá aí. Página aqui 829. Página 829. Então, determine uma aproximação linear da função tal. Então, aqui nós temos uma função com quantas variáveis? 3. 3. E você conhece a definição dessa função. Essa função pega valores, né, do R3 e associa a um valor real obedecendo essa regra aqui. Tá bom? No ponto 326, por exemplo, você sabe o valor. Quanto que é a imagem dessa função quando x vale 3, 2 e 6, que é o ponto aqui, né, em questão. Só você substituir, não é isso? Que vai ser raiz quadrada de 9 mais 4 mais 36. Vai dar 7. Vai dar 7. Então, a função é essa. Claro, se eu der qualquer trio aqui para você calcular a imagem, é só você substituir. E você vai saber a imagem de qualquer ponto. Ótimo. Tá? Só que o problema que está pedindo é o seguinte: use uma aproximação linear dessa função para você achar um valor aproximado disso aqui. Ó. Ou seja, existe uma conta que foi, né, de interesse aqui, que é raiz quadrada de 3, botar assim, 3, 0,2 elevado ao quadrado mais 1,97 ao quadrado mais 5,99 ao quadrado. Eu posso fazer isso aqui de várias maneiras. Tá? Eu vou aproveitar que a gente está falando de função, né, do exercício anterior, e falar que isso aqui não pode ser a imagem dessa função. Vê se não obedece a mesma estrutura. Olha só, raiz quadrada. Sim. Tá aqui. Alguma coisa ao quadrado, mais outra coisa ao quadrado, mais outra coisa ao quadrado. É o que está escrito aqui. Só que aqui eu tenho um genérico, aqui eu tenho um específico, o ponto 326, mas essa estrutura aqui parece muito com a imagem da função em qual ponto? No ponto x vale 3,2, o y vale 1,97 e o z vale 5,99. Esse não é? Sim, é verdade. É isso. Então, assim, claro, se você tem uma calculadora científica, um Excel, um aplicativo, você pode calcular o valor exato dessa função aqui, não pode? Calcular o valor exato da função nesse ponto. Aqui nós fizemos o valor exato no momento 3, 2, 6. Se você fizer a mesma conta aqui, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, e calcular a raiz quadrada, você vai ter o valor exato. Ótimo. Você pode até fazer isso como exercício e descobrir o valor exato. Só que aqui o exercício é você não descobrir o valor exato, fazendo a conta completa, mas descobrir um valor aproximado. Oi? Sim, e esses pontos é 3,02, 1,97, 5,99, eles estão bem, ele está bem próximo daquele outro ponto, né? 3, 2 e Isso, então 6. exatamente. Então aqui eu posso falar que isso aqui é aproximadamente 7. Numa aproximação grosseira, talvez. Exatamente. Beleza, foi isso mesmo. Você falou a palavra certa. Uma aproximação grosseira, então o ideal é a gente ser mais preciso. Sim? E eu posso ser mais preciso. É só eu acrescentar aqui um termo que a gente chama de diferencial.
tá? Eu posso ser mais preciso, eu posso dar aqui, né, algumas casas de precisão, tá? Então essa que é a ideia. Então essa é a ideia do problema. A gente pode, olha só, ao invés de fazer, imagine se fizesse essa conta à mão, então, sem calculadora. Calcular isso aqui à mão. Calcular isso aqui à mão. Isso aqui à mão. Somar essas parcelas. Calcular a raiz quadrada, dá um trabalho imenso. Claro, se eu tenho uma calculadora científica que eu tenho do meu lado, eu posso calcular rapidinho aqui esse valor e falar para vocês. Mas a ideia não é essa. A ideia aqui é você achar um valor aproximado com uma boa precisão, sem ter que fazer todo esse trabalho. Só para você ilustrar a aplicação de uma coisa que a gente está estudando. E que coisa é essa que a gente está estudando aí nesse capítulo 14.4? A derivada. Seria uma ferramenta, né? Então tem as derivadas parciais, tem a questão da aproximação linear. O que é uma aproximação linear? Deixa eu fazer um paralelo aqui. Vou mudar aqui para a tela ao lado. Quando eu falo assim de reta tangente, nós já falamos da ideia de reta tangente nos últimos encontros, lembra? O que define a reta tangente? Eu tenho um gráfico, aqui é uma função com uma variável só. Eu tenho um gráfico, nesse ponto tem reta tangente? Ah, tem. Essa reta aqui é tangente nesse ponto. Mas o que define? Como é que você explica para alguém o que é uma reta tangente? É a reta que Isso aí, fica, Paulo. que substitui se confunde com a curva naquele ponto. Isso aí. Paulo botou aqui, também isso aí, uma reta que se confunde com o gráfico na vizinhança daquele ponto. Por exemplo, essa reta aqui, se eu continuar, ela corta o gráfico aqui no outro ponto. Mas aqui ela tem um comportamento, uma relação com o gráfico diferente daqui. Aqui ela é tangente. Aqui ela não é tangente. Aqui ela é secante ao gráfico, ela corta o gráfico. Tá? Então, ser tangente, essa relação de tangenciar, é uma relação pontual. Essa reta é tangente ao gráfico? Nesse ponto aqui, sim. Por quê? Na vizinhança do gráfico, ela se confunde com o gráfico. Então, nós temos a reta tangente. Ok? Equação da reta. Geral. Y menos Y0, coeficiente angular, x menos x0. É a equação de uma reta geral. Se a minha reta é tangente ao gráfico, você tem o coeficiente angular de forma direta. Quem é o coeficiente angular da reta tangente? Quem é a inclinação da reta tangente? Quem me dá a inclinação da reta tangente? df dx aí, né? A derivada, né? O df dx. Vou escrever aqui com x', tudo bem? Mas é a genérica? Não. É a derivada específica naquele ponto. Então aqui nós temos a equação da reta tangente. Vocês já viram isso? Todo mundo lembra? Equação da reta tangente? É a equação da reta, mas se ela é tangente ao ponto, basta você saber o ponto de tangência, substituir aqui e derivar. Você deriva, mas aqui você não joga a derivada genérica, não. Você tem que jogar aqui, utilizar, né, a derivada específica. Isso aqui é uma constante, tá? Não é uma função, é uma constante. Porque é a derivada específica naquele ponto de tangência. Então aí você tem a inclinação da reta tangente. Beleza. Bom, onde eu quero chegar? Preciso dar mais um passo. Se a minha função for com duas variáveis, o gráfico agora não é mais uma linha. O gráfico é uma superfície, é uma casca. Em determinado ponto, eu tenho várias retas tangentes. Mas essas várias retas que se confundem com o gráfico, elas têm uma característica. Elas estão contidas no mesmo plano. Que é o plano tangente. Ok? Então nós temos a relação do plano tangente com o gráfico de uma função com duas variáveis,
É a mesma relação que a reta tangente tem para um gráfico de uma função com uma variável. O que é um plano tangente? É um plano que na vizinhança do ponto de tangência, esse plano aqui se confunde com o gráfico. Equação do plano, uma forma. Z menos Z0, coeficiente angular, x menos x0, outro coeficiente angular, y menos y0. Isso aqui é a equação de qualquer plano. Mas se o meu plano é o plano tangente, você conhece esses coeficientes angulares aqui na direção de x e na direção de y de forma imediata. Quem me dá o coeficiente angular na direção de x? A derivada parcial É a derivada. em relação a x. A x. E aqui a derivada parcial com relação a y. Mas não é a genérica não, tá? É a pontual. Você calcula a derivada e depois substitui o ponto. Então, pronto, você montou a equação do plano. Então, se você quer chegar na equação do plano tangente, o que você precisa? Conhecer x0, y0 e z0, é o ponto de tangência, e conhecer as derivadas. Aí você deriva a função, acha a derivada genérica e substitui o ponto. Acha os valores aqui constantes que você procura e monta a equação do plano. Agora sim, e se a minha função tem 3 ou mais variáveis? Qual é o gráfico? Não sei. Eu não sei mais o gráfico que é. Tá? Mas eu posso escrever o seguinte, uma relação similar a essa. Posso falar assim, que existe W menos W0. Aqui eu tenho um delta X. Aqui eu tenho um delta Y. E agora eu tenho um delta Z. E os coeficientes angulares são as derivadas parciais com relação a X, Y. Professor, a tela está congelada. Oi, fala de novo. A tela congelou. Congelou? É. O computador já não está aguentando mais cálculo. Acho que é a internet. Deixa eu mudar aqui a internet. Tem outra. O computador está à espera de um milagre. Porque o teclado parou. Eu comprei outro teclado e coloquei aqui. A tela delete já subiu. Falei, não, eu vou segurar um pouquinho mais. No final do ano eu compro outro. Aí, então eu estou usando tudo do teclado. Aí eu botei um mouse. Aí botei agora a mesa digitalizadora. Aí ele começou a esquentar. Eu comprei um cooler externo e botei aqui debaixo. Tá pedindo socorro. Acho que agora foi. Vê se foi. Foi não? Até agora não. Tem que repartilhar. Compartilhar, né? A apresentação atualizar parou. aqui, né? Deixa eu ver. É porque perdeu a internet e saiu. Tadinho. Eu vou ligar, ele já avisa já. Dá 2 avisos aqui. O aviso da bateria. A bateria também não funciona mais. Estou ligando na tomada. Eu falei, não, eu vou esticar. Vai até o final do ano. Vamos ver se ele vai durar. Eu passei por isso aí no ano passado. Eu tive que trocar eu vou levar, quase todo o equipamento. Mas tudo que eu tenho, né, o backup direitinho, mas eu assim, vou esticar, vamos ver se... Porque assim, eu comprei o computador com meu filho, já tem um bom, a minha filha também agora está com o computador. A gente vai deixando o nosso por último, né? É assim. Mas se precisar aqui, eu pego dele, quero nem saber. Aqui funciona ao contrário, professor. Ó. Aqui o pai compra o melhor e passa o outro pro filho. Ah, é, né? O certo é esse. Isso aí, vê se atualizou agora, gente. Acho que agora foi. Isso. Então, o que eu quero destacar aqui, né, nessa tela aqui em paralelo? Vocês já viram reta tangente. O
que representa a reta tangente. Vocês sabem o que é plano tangente. Está claro para você a equação da reta tangente? Tá claro. Beleza. Olha só, comparando com a equação do plano tangente. Vê se não tem um padrão. Só que o plano tangente tem uma parcela a mais. Sim. Tem um ΔX vezes a derivada. Aqui tem um ΔX vezes a derivada. Só que também tem um ΔY vezes a derivada de Y, com relação a Y, né? Então, é uma estrutura assim que tem a mesma... São expressões que têm estruturas similares, só que tem algo a mais, né? Claro, é como se fosse em outra dimensão. Aqui é algo que tem só a relação entre Y e X. Aqui é a relação entre Z e X mais a relação do Y. E se eu coloquei mais uma variável, se eu subir mais um nível, então eu tenho aqui, coloquei um W na história, mas eu tenho aqui algo parecido, ó, ΔX vezes derivada com relação a X, ΔY vezes derivada com relação a Y, o ΔZ vezes derivada com relação a Z. Conseguem ver um padrão nessa estrutura? Sim. Isso aqui é o que a gente chama de ΔY, e isso aqui é o que a gente chama de DY. A gente pode chamar de diferencial. Então, o termo diferencial, dentro desse contexto, é relacionado a esse segundo membro da estrutura do plano tangente, da reta tangente. Tá? Aqui é o ΔZ, e aqui eu tenho a diferencial de Z. Aqui eu tenho o delta, a variação de W, e aqui eu tenho a diferencial de W. E se a minha função tivesse 10 variáveis? Você teria algo com 10 parcelas com essa estrutura. Tá? Não importa. Tá? A gente pode aproveitar a mesma ideia da reta tangente, como fizemos aqui ao adaptar para o plano tangente, ou para esse superplano aqui, né? Tem autores que chamam isso aqui de superplano. Mas a gente pode colocar mais variáveis, 4, 5, 6. A única coisa que vai mudar é que vai ter 4, 5, 6 parcelas com essa estrutura, com essa combinação linear aqui da derivada parcial vezes o seu delta correspondente. Tá? Como é que se chama isso? Aqui é reta tangente, aqui é plano tangente. E o termo genérico? Tem um nome. Que nome é esse? Melhor aproximação linear. Tá? Então, essa equação aqui é uma equação que me dá a melhor aproximação linear da função naquele ponto ali. É a reta tangente. Tá? Eu posso falar que reta tangente é a melhor aproximação linear do gráfico na vizinhança desse ponto. O plano tangente é a melhor aproximação linear do gráfico na vizinhança desse ponto. E para funções com 3 ou mais variáveis, que eu não tenho uma interpretação geométrica, você não vai chamar de reta tangente ou plano tangente. Aí você vai usar esse termo aqui genérico. Melhor aproximação linear. Seja qual for o número de variáveis. Pode ter 30 variáveis. Você pode criar tipo um superplano tangente, com 30 variáveis. Mas vai ser algo parecido, só que vai ter 30 parcelas dessa. Tá? Então, nesse exercício que a gente está fazendo, a gente não tem uma reta tangente. A gente não tem um plano tangente. Mas a gente tem a melhor aproximação linear. Mas a conta é parecida. O que você precisa saber? Para você ser mais preciso aqui nesse DF. Quem é esse DF aqui? A derivada em x, y e z, né? Derivada parcial com relação a x, Derivada y, parcial em relação a y e z. Vezes os seus deltas, né? X menos x0, y menos y0,
Z menos Z0. Então você pode, daqui que você vai tirar a precisão. Então, a gente vai ter aqui algumas casas de precisão, que basicamente é a equação do plano. É como se você estivesse jogando assim a função fora e calculando a imagem no plano tangente. É a mesma coisa. No caso aqui no superplano, né? Porque a gente está aqui numa dimensão a mais. Então quem é o x0? A precisão da estatística está relacionada a isso? Essa lógica aí? Então, quando você faz quando a gente pega pontos, né, lá no plano cartesiano, e a gente quer fazer, como é que se chama? Aquela reta de regressão. Ah, sim, sim. Quando você faz uma análise e quer relacionar a correlação entre duas variáveis, né, quantitativas, discretas, você pode medir a correlação entre elas. Se tiver uma correlação boa, você pode buscar um modelo matemático que represente aquela correlação, que seria uma equação de uma reta. Então lá não é reta tangente, mas a reta ali de regressão linear seria a melhor aproximação, né, linear daqueles pontos ali. Então a estatística tem essa ideia lá. Mas as outras aproximações que a gente tem de precisão é conceito mesmo de aproximar, né? Eu quero 2 casas de precisão, mas olha a terceira. Se for acima de 5, arredonda para cima. Se for abaixo, arredonda, né, igual 5, ou abaixo, 5, arredonda para baixo. É outro critério de aproximar os valores. Também a gente usa, né? Entendi. Tá? Mas aqui eu quero agora uma precisão aqui. Eu sei que esse valor vai ser 7, aproximadamente 7. Mas eu quero mais precisão, para não ser aquele, como você disse, né? Uma coisa muito bruta. Não, a imprecisão aqui é grande. Tá bom? O Renan está falando de série de Taylor. Agora eu tenho que ver. Não sei te responder com relação a isso, Renan. Tem que ver com calma. Vamos terminar isso aqui? Para fechar? Vamos lá. Calcular as derivadas. Então eu preciso das derivadas parciais genéricas ou específicas, né? Eu quero as genéricas ou eu quero aqui as derivadas no ponto? No ponto. É no ponto. Então a minha atenção agora vai estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui nessa tela mesmo. Então vou calcular as derivadas. Vamos lá. Derivada parcial de f com relação a x. Estou derivando raiz quadrada. É como se fosse uma potência com expoente meio. Então cai o meio e fica essa relação toda elevado a meio menos 1. Ou seja, fica tudo isso elevado a quanto? Isso aqui é como se fosse uma expressão elevada a meio. Menos 1 meio. Mas tem regra da cadeia. Vê a derivada da função que está dentro com relação a x. A derivada que está aqui dentro com relação a x é 2x. Em outras palavras, posso simplificar aqui o 2, o numerador é x, e aqui por ter sinal negativo, é essa relação no denominador. Então é a raiz no denominador. Então a derivada com relação a x tem essa expressão aqui, ó. Esse está certo. Mas eu não quero a genérica não, eu quero a pontual. Em qual ponto? No ponto 3, 2, 6. Ok? No ponto, esse aqui é o meu x0, esse aqui é o y0, esse aqui é o z0. Então no ponto 3, 2, 6, quanto que dá essa derivada? O x é 3. 3 sobre 7. 3 sobre 7. Então aqui já temos o 3 sobre 7. Ótimo. Vou calcular agora a outra. A derivada parcial com relação a y de uma vez. Tudo bem? Aí a gente encerra. Que vai ser algo parecido, não vai? Deve ser 2 sobre 7. Né? A derivada com relação a y vai ser algo parecido aqui, só trocando x por y.
no ponto em questão. Exatamente, aqui é 2. Vou botar aqui o ponto para depois o pessoal ver, né? Quem não está assistindo. Então vai ser 2 sobre 7, exatamente. E com relação a Z, também vai ser algo parecido. Posso colocar direto? 6 sobre 7? Veja aí, se quiser eu faço. Mas essas são essas derivadas parciais específicas. Tudo bem? Vou botar aqui. Tudo Tudo sim, bem. professor. Oi? Tá tudo sim, professor. Tá tudo bem? Então, beleza. Vou terminar aqui de anotar. No ponto 3, 2, 6. Isso aqui vale 6. Ali é 7 que nós já calculamos. Beleza, agora faltam esses deltas. O delta é fácil. O x0 vale quanto? Nesse caso? 3. O x0 vale 3. E o x, aqui é qualquer x. Mas qual é o x que a gente quer calcular a imagem? Olha aqui. X, y e z. O x ali é 3,02. Isso ficou muito embolado? O que eu fiz? X, y, z. Então aqui é 3. Vou botar aqui em cima, só para ilustrar. Aqui é o 3,02 menos 3. Quanto que é o delta x? 3,02 menos 3. 0,02. Quanto que é o delta y? O y aqui é 1,97. 1,97 menos o y. y0. y0 é 2. Então, menos 3 centésimos. E o z? O z0 é 6. E o z aqui, 5,99. 5,99 menos 6 dá menos 1 centésimo. Fala, gente, até aí. Calculei as derivadas específicas e calculei os delta x, delta y e delta z. Isso aqui vai me dar uma precisão. Alguma pergunta até esse ponto? Tranquilo? Então vamos para a continha. 3 vezes 2 centésimos, 6 centésimos. Aqui também 6 centésimos negativos. E aqui também 6 centésimos, só que negativo. Dividido tudo por 7. Tá? Aqui corta. Então eu vou ter 6 centésimos dividido por 7. Eu vou ter a precisão. Vai dar negativo de fazer aqui. 0,0086, mais ou menos. Aproximadamente. Ok? Ou deixa indicado. Não pode. Deixar indicado. Sem problema. Tá? Então, voltando aqui à nossa conta. Eu tenho 7 menos 0,0086. Aqui é 6,991. Com 3 casas aí de precisão. Tá? Então esse é o valor aproximado. Que nós calculamos jogando a função fora e ficando com a melhor aproximação linear. Tá? Tá aqui nessa lista só para ser ilustrar, né, uma aplicação, né, mais uma aplicação de derivadas.
Você já fez reta tangente, em algum momento que você, né, vai ver, ou quem já viu, né, plano tangente, mas se a sua função tiver mais de três ou mais variáveis, a gente não fala reta tangente ou plano tangente. A gente usa esse termo, melhor aproximação linear. Foi o que a gente utilizou aqui. Foi? Se você jogar esse valor na calculadora para calcular o valor exato, você vai ter esse valor aqui, tá? Com essas 3 casas de precisão. Foi ou não foi? Valeu, tá aí, gente? Foi sim, professor. Foi sim, ótimo. Tranquilo. Eu Professor, posso mas botar dentro lá. isso aí seria um plano? Isso seria, isso aqui está, não tenho nenhuma interpretação geométrica, porque a gente está lidando agora aqui no R4. Quando a gente Ah, mexe sim, com por causa funções das três com variáveis, né? 3 variáveis, quando a gente mexe com funções com 3 variáveis, o domínio dela é o R3. A imagem dela está em outro eixo, que eu não consigo conceber isso geometricamente. Então, assim, o gráfico dela está no R4. Tem autores que chamam isso aqui de superplano, que seria o equivalente ao plano tangente no R4. Entende? Mas o termo mais usado é aproximação linear. Então, a aproximação linear é o termo genérico de reta tangente ou plano tangente, que seriam casos específicos para o R2 e para o R3. Ok? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, eu posso botar uma dessa aqui na prova, tá tranquilo. Aí não. Só se for exatamente essa. O Renan falou que tá assim, ó. Tá tranquilo, tá tranquilo. Se bem que pode colocar, professor. Só não manda a gente esboçar gráfico, porque aí é osso. Eu concordo, professor. Não é desenhar gráfico aí, professor. Por favor. Não, mas pelo menos um tem que ter. Que é isso, Tá só professor? começando Pô, o curso, pô. que é isso, professor? Poxa. Ué, gente, tá só começando o curso. A A parte mais gente bonita tá desenhando por vir, GeoGebra né? e a gente desenhando GeoGebra, faz um print e pronto. Pois é, a gente tá fazendo aí em casa ainda. Quer mais o quê, rapaz? Olha que maravilha. Beleza, Professor, gente? vocês vão Tem mais postar a alguma prova questão? hoje mesmo? Vou, terminando aqui. Tem que mandar alguns documentos aqui. Assim que for fechando aqui, eu posto hoje mesmo. Beleza. Beleza? Professor, ela vai ficar valendo por quanto tempo? 24 horas? O prazo é o mesmo. O prazo é até amanhã. Até amanhã, 11h59 da noite, né? Ah, tá ok. Beleza? O que mais, gente? Tá bom? Querem ver mais alguma coisa? Podemos fechar? Eu acho que sim. No meu caso, ficou show. Beleza, então. Tá tranquilo. Professor, Então, valeu. professor, só uma coisa. Essa prova do senhor aí vai ser o quê? Vai ser quantas questões? Você vai saber daqui a pouco. Você tá Que é isso, pronto? professor? Não, então vai cair desde o primeiro assunto até gradiente, né? Isso. Até gradiente. Isso aí. Ó, professor, pensa leve na gente aí, professor. Obrigado aí, boa noite. É ótimo. Agora, a prova tá feita já, né? Eu chamei de prova, gente, só para mudar o nome, mas a atividade que você tem feito aí. Similar que vocês já fizeram. Nada, não tem pegadinha, não tem nada, não. Tá É isso que a tranquilo gente de fazer, tem professor? Tá falado. tranquilo. Tá tranquilo. Professor, tem Valeu uma então, dúvida, gente. mas é em parte Pode falar. geométrica também. Para que serve para o vetor gradiente e a reta normal que a gente calcula? O vetor gradiente. E as retas Beleza, normais também. Isso. Ninguém tinha falado, acho que a gente não falou, ninguém perguntou, né? Nós não tínhamos falado ainda de vetor gradiente no encontro, não. Mas vamos lá.
Então, o vetor gradiente, primeira coisa é a estrutura. Quem já assistiu essa aula aí, tá claro? Qual é a estrutura do vetor gradiente? Como é que você calcula o vetor gradiente? É o vetor gradiente sobre o módulo dele, né? É o vetor formado pelas derivadas espaciais do... Isso aí. O vetor gradiente, ele é um vetor onde cada componente é a derivada parcial. Sim? Então, por exemplo, vou botar aqui um exemplo. Se a minha função tem duas variáveis, o vetor gradiente, a notação é essa, é esse delta invertido, acompanhado do f da função, né, e é um vetor. Você pode escrever aqui, derivada parcial com relação a x, componente x, e a derivada parcial com relação a y na componente y. Ou com a notação mais simples, o vetor gradiente é derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y. Tá bom. Se tivesse 10 variáveis, ela seria um vetor com 10 componentes. Quem são as componentes? As derivadas parciais. Então, matematicamente falando, o vetor gradiente é uma estrutura que carrega dentro dele todas as derivadas parciais que a função admite. Claro, essa aqui tem duas. Então, é um vetor com duas componentes, que são as derivadas parciais. Então, para calcular um vetor gradiente, é fácil, né? Você sabe calcular as derivadas parciais. É só você montar o vetor. Então, pronto. A novidade de notação é essa. Calcular o vetor gradiente é montar um vetor onde as componentes são as derivadas parciais. E você agora já sabe calcular derivadas parciais. E se você for calcular o vetor gradiente em um ponto específico? Olha, se você sabe calcular o genérico, se você quer o vetor gradiente no ponto, é só você substituir os pontos. Não é isso? Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Isso aí. Sim, simples. Ok. O vetor gradiente, vamos supor, deu 1 e 5. Vou botar aqui, deu 2 e 1. Calculei o vetor gradiente específico. Eu sei calcular as derivadas parciais genéricas, sei calcular as derivadas parciais no ponto, então eu sei calcular o vetor gradiente específico. Achei um vetor. Agora que vem a interpretação. O que tem de interessante no vetor gradiente? Existe uma interpretação geométrica, que a gente pode falar, e existe uma interpretação geral. Né? É um vetor normal ao plano tangente, professor? O vetor gradiente, ele não é normal ao plano tangente. Então, aqui eu posso ilustrar. Então, vamos lá. Aqui nós estamos trabalhando com uma função com duas variáveis. O gráfico é uma superfície. Vou desenhar aqui um paraquedas. Uma casquinha. Tá? Vai ficar uma superfície. Nesse ponto aqui, tem plano tangente, não tem? Beleza. Mas eu não estou preocupado com o plano tangente, não. Aqui eu estou pensando na curva de nível. Nesse ponto não passa uma curva de nível? Passa ou não passa? Sim. Se eu mudar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não importa. Se eu fatiar o meu gráfico inteiro com planos da forma horizontal, né? Se eu ver interseção com planos horizontais, eu vejo qualquer curva de nível dessa superfície. Então pensa assim, eu tenho uma curva de nível. Essa curva de nível tem uma reta tangente. Tá? Essa curva de nível tem uma reta tangente e tem um vetor perpendicular à reta tangente. Então ele não aponta, esse vetor aqui é o vetor gradiente no ponto P0, mas ele não é ortogonal ao plano tangente.
ele é ortogonal à reta tangente à curva de nível. É diferente. Aqui eu posso ter um plano tangente com uma outra inclinação e o vetor normal aqui ser outro. Entende? Então, o vetor normal ao plano tangente é uma coisa. O vetor normal, o vetor gradiente, ele é ortogonal a essa reta tangente à curva de nível. Então, a gente fala que o vetor gradiente, ele é ortogonal às curvas de nível de uma função. Entenderam essa frase? O vetor gradiente, ele é normal a qualquer curva de nível. Então, quando você calcula um vetor gradiente, que não é difícil, é só você calcular as derivadas parciais no ponto e montar o vetor. Você tem um vetor normal a qualquer curva de nível. Professor, isso quer dizer, então, que o vetor gradiente é o vetor que dá a direção dessa curva, no caso, desse gráfico? Então, porque imaginando a curva de nível, eu estou pensando aqui, professor, desculpa interromper, a curva de várias curvas de nível. O vetor ortogonal à curva de nível, se eu pensar nas 3 dimensões, né, e ele vai ser a direção onde está indo a curva. Imaginando isso, x, y, z. Não, a curva de nível está aqui. Nesse ponto, tem várias retas tangentes, não tem? Tem ou não tem? Sim. Sim? Cada reta tangente vai cortar o chão com um ângulo diferente, se eu continuar aqui. Cada reta tangente dessa tem uma inclinação diferente, não tem? Sim, professor. Qual é a reta que tem a maior inclinação? Isso é uma observação importante. Em que direção, eu imagino que eu sou uma formiguinha e estou aqui nesse ponto. Em que direção que eu posso tomar que eu vou crescer mais rapidamente? Ou decrescer mais rapidamente? Entendeu? Então, o vetor, você falou de direção, mas o vetor tem direção, tem sentido e tem magnitude. O vetor gradiente, ele tem a direção e o sentido dele apontam para direção e sentido que da reta que tem a maior inclinação. Então, se é interessante, e em muitos casos, buscar essa direção que eu tenho uma taxa de variação mais rápida, ou maior, né? Vamos falar assim. Se eu tenho uma função, eu tenho um determinado ponto inicial, se eu posso intervir nas variáveis para que eu possa ir numa direção que eu possa controlar isso. Ora, se é importante eu ter a maior taxa de crescimento e eu poder controlar isso, eu saber que direção é essa, é importantíssimo. Então, dentro de uma situação qualquer, o vetor gradiente, ele sempre aponta para a maior taxa de variação. Nesse contexto gráfico aqui, cada reta tem uma taxa de variação diferente. Só para ilustrar, tá? O vetor gradiente me dá a direção e o sentido da maior taxa de variação. Acho que é uma das aplicações assim, mais comuns do vetor gradiente. Conseguiram, gente, entender a ideia? Pô, professor, sinceramente, deu nó aqui, sinceramente. Porque eu não consigo, assim, ver que essas retas têm tamanhos diferentes. Não é tamanho diferente? Não é não. isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um exemplo. O que nós fizemos aqui de gráfico hoje? Hoje nós fizemos um gráfico que foi um paraboloide, não foi? O primeiro gráfico que nós fizemos um paraboloide elíptico. Me ajuda a lembrar aí, tá aqui. Qualquer coisa eu volto. F de xy é igual a... Era 9... Cadê? 9 menos x2 menos 9y2. Só porque a gente já fez o gráfico.
Só para eu tentar explicar por aquele gráfico. 9 menos x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Já fizemos esse gráfico aqui e vimos que esse gráfico é um paraboloide elíptico, côncavo para baixo, né? Algo desse tipo assim. E vai lá no 9. Se eu pegar uma curva de nível aqui qualquer, sei lá, quer falar o nível? Quer escolher? Nível 5. Se eu tiver no nível 5... Aí ele vai apontar pro 9. Não, pensando assim. Deixa eu pegar um ponto conhecido aqui. Deixa eu ver o ponto 1, 1, não dá 0. Quero ver um ponto aqui intermediário. Um ponto aqui, eu quero pegar um ponto que esteja nesse... Ponto que esteja aqui, nesse intermediário aqui. Aqui era 3, esqueci. Aqui era 3, aqui era 1, né? Que era elíptico. Vou zerar o x. Se o x for 0 e o y for, sei lá, 1/3. Se o x for 0 e o y for 1/3. Qual a imagem desse ponto? Só para a gente tentar enxergar aqui uma aplicação. Aqui eu tenho 9, aqui vai zerar. Aqui eu tenho 9, 1/9. Vai ser 8. Tá certo? Vejam, tá certo a continha que eu fiz? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então eu tenho um gráfico que nós já fizemos esse gráfico, agora há pouco. Então aqui é um elipsoide. Não é um elipsoide não, é uma elipse. E aqui vem algo desse tipo assim, né? Paraboloide elíptico. Ótimo. Acho que o outro ficou melhor. Fazer algo mais simples, fazer assim, algo mais simples assim só. Bom. Aqui é 0, o x é 0. Aqui é 1/3. Então nesse ponto aqui, quando o x é 0 e o y é 1/3, eu estou nesse ponto. Lá no nível 8. Aqui é o nível 8. E aqui é o ponto x0, y 1/3, z8. Consegue visualizar, gente, daí? Ok. Ok? Tranquilo, tá aí. Tá. Beleza. Isso. Nesse ponto aqui, tem várias retas tangentes, não tem? Que a gente pode desenhar? Sim, sim. Essas retas tangentes cortam o chão com a mesma inclinação. Aqui que está, acho que é uma frase, acho que foi o Sérgio que disse. Essas retas têm tamanho diferente. Não, essas retas não têm tamanho diferente. Essas retas são infinitas. Mas elas vão cortar o chão com o mesmo ângulo ou com ângulos diferentes? Um ângulo diferente. Ângulo diferente. É. Então, cada reta tangente aqui tem uma inclinação diferente. Essa frase, tá certo? Cada reta dessa tem uma inclinação diferente? Sim. É isso mesmo, é sim. Tem sim. Mas todo mundo, tá claro para todo mundo? Cadê o Sérgio? Não, tá sim, professor. Eu acho que entendi aqui o que você quis falar. Não, não, mas cada reta dessa tem uma inclinação. Aí vem a pergunta, ora, Não, é se eu isso. tenho infinitas retas e cada reta dessa tem uma inclinação, uma pergunta que vem na sequência dessa análise. Qual é a reta que tem a maior inclinação? Qual é a reta mais inclinada? Então é um objeto de estudo. O que eu estou falando? Se você tem
uma curva de nível, como nós temos essa aqui, nesse ponto aqui conhecido. O vetor gradiente, ele é ortogonal, ele é normal à curva de nível, ou seja, existe uma reta, ele faz 90 graus com a curva de nível. Então, existe uma reta tangente horizontal e ele é ortogonal a essa reta tangente horizontal à curva de nível. Aqui, então, eu tenho o vetor gradiente. Só que esse vetor gradiente aqui, se você pegar daquelas retas tangentes iniciais que eu desenhei, aquela reta que tem essa mesma direção e sentido que o vetor gradiente, professor. é a reta com a maior inclinação. Oi? Rapidinho, esse plano tangente aí, essa reta tangente e esse vetor gradiente, eles são paralelos ao plano XY. Nesse caso aqui, o vetor gradiente, deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui vai ser. Nesse caso. Nesse caso, porque olha só, quem é o gradiente dessa função aqui, genérico? Vou derivar isso aqui com relação a x. É menos 2x, ó. Derivar com relação a y. É menos 18y. Esse é o gradiente genérico. O gradiente naquele ponto, no ponto 1, 3, vai ser 0. E aqui é menos 18 dividido por 3, 6. Tá? Então o vetor gradiente aqui, ele é o vetor, se você olhar para o plano XY, ele é o vetor 0 menos 6. Tá certo isso? O vetor gradiente é esse aqui, ó. Ele é paralelo ao eixo Y, tá? Entendi. Tá? A direção dele aqui é a máxima, o sentido aqui que está trocado, tá? A inclinação máxima é para lá e a inclinação mínima é para cá. Tá? Mas a direção dele é a máxima. Então, assim, eu tenho o que eu estava falando naquela hora, eu tenho uma superfície qualquer, aqui eu tenho um ponto, esse ponto tem infinitas retas tangentes. Tem uma reta que varia só na direção do vetor gradiente. Tem uma reta tangente que só varia na direção do x, lembra? Tem uma reta tangente que só varia na direção de y. E tem uma reta tangente que varia na direção do vetor gradiente. Essa reta tangente que varia na direção do vetor gradiente é a reta que me dá a maior inclinação. Então, o vetor gradiente, ele aponta para a direção que me dá, que eu tenho a maior taxa de variação. Isso é muito professor, importante. entendi. Tá? Beleza. No vídeo da semana... Nesse caso, professor, passada... nesse caso, só um minuto, vai existir um vetor da reta tangente que esse vetor tem a mesma direção que o vetor gradiente. E aí, no produto interno, ele vai ser o valor máximo. Então é isso, né? Não é isso? Sim. Tá, show. O que define uma reta? O que define uma reta? Dois pontos. Um ponto e um vetor. Um ponto e uma direção. Isso. Então, se você quer a reta que tenha maior direção, é só você pegar essa reta que passa nesse ponto e a direção é a direção do vetor gradiente. Pronto, você tem a reta com a maior taxa de inclinação. Entendi. Mas isso aqui é uma interpretação que a gente só pode fazer nesse contexto, gente. Com funções com duas variáveis. Se minha função tiver 3 ou mais variáveis, não tem interpretação geométrica. Não, aí que me pegou mas também. A ideia é a mesma. Então, mas a ideia é mesmo. Qual vai ser a ideia? Você tem uma posição inicial dentro de um modelo matemático que você pode tomar infinitas direções. Mas se você pegar a direção e sentido do vetor gradiente, você vai aumentar a sua imagem mais rapidamente. Entende? Imagine que você consiga, sei lá, você tem uma empresa e o lucro da sua empresa depende de 10 variáveis. E você consegue escrever essa expressão matemática que representa o lucro em função das 10 variáveis. Pensando que são 10 variáveis que você pode manipular, que você tem controle. Claro, eu quero que o lucro cresça
Mas não só que o lucro cresça cada vez mais, mas que o meu lucro cresça cada vez mais rápido, inclusive. Será que eu posso intervir e achar uma solução ótima para ir? Estou falando assim grosseiramente, mas a ideia é essa. Dentro de qualquer contexto. Será que eu posso, em qual direção tomar, então, para eu ter o crescimento mais rápido? Se você calcular o gradiente daquela função, a partir de um ponto inicial, o gradiente vai apontar para a maior taxa de variação. Tá no vídeo que eu gravei e está disponível na semana passada, né, eu demonstro por outro caminho esse resultado do vetor gradiente. Aqui eu estou falando como observação, né? O vetor gradiente ele aponta para a taxa máxima e tentei aqui ilustrar com um gráficozinho. Mas a gente pode mostrar também fazendo uma continha, que o vetor gradiente é sim o vetor que me dá a taxa máxima, né? Que ele aponta para a taxa máxima. Tá? Então, resumindo, só para fechar então, em qual direção e sentido eu tenho que escolher, se eu puder escolher, né, qual direção e sentido tomar para eu ter o crescimento mais rápido da minha função? A direção e sentido do vetor gradiente. E outra observação, que lá na aula eu demonstro. Qual é a taxa máxima? A taxa máxima de crescimento é o módulo do vetor gradiente. Então, o vetor, né, como estrutura matemática que tem direção, sentido e tamanho. A direção e sentido do gradiente apontam para a taxa máxima e o módulo dele vai ser a taxa máxima. Né, tem essa curiosidade. A inclinação da reta tangente aqui, com a maior inclinação, a reta que tem a maior inclinação, tem a inclinação que é exatamente o tamanho do vetor gradiente. Então a gente sim, não desperdiça nada dele. Ok? Então essa parte aqui tem a ver com vetor gradiente e derivadas direcionais. Então dá uma olhadinha lá na aula de derivadas direcionais, vê o exemplo que eu fiz. Tá bom? Beleza? Beleza. Beleza, professor? Então, valeu, gente. Ok. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Abraço aí. Boa noite a turma aí. Boa noite. Boa Valeu, noite, professor. valeu, gente. Boa noite, Tchau, professor. tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.